Você que acompanhou o Epoch Times ontem viu como a gente discutia o cancelamento de uma cúpula da CELAC. Isso vinha após a crise diplomática Brasil, melhor dizendo, acabei de falar Brasil, me veio a memória na cabeça. Isso veio após a crise diplomática Estados Unidos-Colômbia. Vocês vão lembrar, a gente acompanhou. Petro não queria receber uma série de deportados na Colômbia na condição que vinham dos Estados Unidos. Trump impôs tarifas ou ameaçou impor tarifas de 25%, disse que aumentaria em uma semana para 50% e colocou sanção para tudo que era oficial de governo, de partido da Colômbia. Após um descontentamento muito grande do parlamento colombiano e, claro, a tensão que as ameaças traziam, Petro reverteu a posição, acabou por receber os deportados. Uma cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, havia sido convocada no entremeio da crise para discutir isso e também como lidar com uma série de questões que envolviam principalmente política migratória e o novo governo dos Estados Unidos. A cúpula foi cancelada. Ontem eu discorri a respeito do assunto, trazendo também a informação ao público de que era um momento de cautela para líderes sul-americanos, muitos deles com popularidade baixa e perto de eleições. Trump, com popularidade alta, pelo menos para os padrões do republicano, que nunca foi um presidente de ter pesquisas de popularidade tão favoráveis, mas comparado à sua média anterior em um momento de boa popularidade, com muitos votos saindo de uma eleição amplamente vitoriosa para republicanos e muito longe do próximo voto, após recém ter vencido. A gente discorreu ontem essa conjuntura e como nesse cenário ele poderia ter uma situação mais favorável, tanto em termos domésticos quanto na política exterior, para fazer o que fez quando se tratou da Colômbia. Bom, a gente cogitava a possibilidade de que a cúpula fosse cancelada por esse tipo de pressão e pela possibilidade de que passasse aos Estados Unidos um recado não desejável para líderes latino-americanos nesse momento de seus mandatos e nessa conjuntura internacional. Eu conversei com um ex-oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Robert Evans trabalhou no Departamento de Estado com o secretário de Estado Mike Pompeo no último governo Trump, então entre 2017 e 2021, governo Trump anterior. Ele trabalhou durante 2020, ele também é PhD em Relações Internacionais e professor na Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos, onde leciona também sobre a América Latina. No Departamento de Estado, ele falava a respeito, ele conversava, dialogava, participava da política de planejamento do que fazer quanto à América Latina, então do secretário de Estado Mike Pompeo. A gente conversou com ele e foi logo antes de entrar ao vivo, eu vi que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar dos Estados Unidos. Minha conversa por telefone com eles foi antes, mas também é muito pertinente quando a gente discute, então, a situação de agora. Vamos fazer o seguinte, a gente primeiro ouve a fala do Lula hoje mais cedo e depois a gente resgata trechos que eu separei dessa conversa telefônica com Robert Evans, então, sobre Brasil, o futuro das relações, CELAC e o que tudo isso implica para a nossa região. Vamos primeiro com a fala do presidente brasileiro. Temos? Vamos lá, então. A sua relação com Donald Trump, saber se o senhor vai fazer um contato direto com o novo presidente dos Estados Unidos, seja uma ligação ou um encontro presencial, e como o senhor vai agir se ele cumprir a promessa de taxar produtos brasileiros, tendo em vista que o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil? Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso.
Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Muito bem, nós ouvimos então o presidente brasileiro. Conforme eu dizia, a gente conversou então com Robert Evans, que trabalhou no planejamento de políticas para a América Latina durante o governo Trump anterior, a respeito dessa situação, a crise com a Colômbia e mais. A conversa foi antes do Lula falar isso, mas ele chegou também a abordar a conjuntura, creio que a resposta também não mudaria. Pessoal, peço licença pela pressa em a gente conseguir também trazer isso para o ar para vocês, conseguir fazer hoje. Eu vou fazer a tradução simultânea então de trecho da ligação. Se der alguma truncada, fico com a licença do público. E vamos lá então, temos os áudios do Evan Eres retirados do telefonema, vamos lá então. Marcos, Marcos, quanto à sua primeira pergunta, eu espero ver uma combinação de cuidado no curto prazo. Um instante, pauso para informar. A primeira pergunta era, diante da conjuntura que a gente tem observado, o que a gente espera ver no curto e no médio prazo quanto a líderes da América do Sul. Então, eu retorno ao início da pergunta, vamos lá. Eu espero ver uma combinação de cuidado, caução no longo prazo e depois uma questão de equilíbrio no longo prazo. Os líderes que estão recebendo o Marco Rubio, eu posso esperar que eles tenham uma resposta, que vejam uma resposta muito aguda quanto a Gustavo Petro e fiquem dissuadidos de fazer provocações similares. O presidente Molino do Panamá deverá tomar lições disso e evitar que discussões quanto ao canal se tornem uma disputa que possa impactar o uso do canal do Panamá ou outras questões. Essa era a primeira pergunta, então. Na sequência, ele fala a respeito de Lula e o Brasil, e isso do Panamá é porque a reunião da CELAC aconteceria, lembrando, no contexto onde, na semana que vem, Marco Rubio deve fazer uma turnê pela América Central, conforme Trump torna a fronteira também, fronteira sul, a principal prioridade de início de mandato. Marco Rubio, o secretário de Estado, passará por uma série de países que estão sim envolvidos no rumo de imigrantes à fronteira sul e ainda, expandindo a respeito do assunto, irá para o canal do Panamá, onde Trump falou que os Estados Unidos absolutamente precisavam ter de volta o canal, que foi um erro do governo Jimmy Carter entregá-lo ao Panamá. Vamos então à sequência à segunda questão. O cancelamento da cúpula da CELAC, eu creio que foi importante. Não está claro se a diplomacia americana teve algum papel nisso, mas eu acho que foi claramente um reconhecimento de que a cúpula poderia ser considerada uma provocação por Marco Rubio e pelos Estados Unidos. Com quem estaria lá, particularmente Gustavo Petro e Xiomara Castro, devem ter reconhecido que tinham mais a perder do que a ganhar de tal cúpula. Mas do longo prazo, alguns dos players maiores, como a Claudia Sheinbaum no México e o Lula no Brasil, provavelmente reconheceram que precisam desenvolver opções diferentes quando lidando com os Estados Unidos. Devido à interdependência limitada do Brasil com os Estados Unidos, o Brasil tem mais opções em termos de exportações, particularmente exportação agrícola para a China e minerais de terras raras. O Brasil talvez calcule que tem mais a ganhar politicamente e economicamente, virando para a China como uma estratégia de isolamento, e é uma estratégia que está menos disponível para Claudia Sheinbaum no México, dada a interdependência entre a economia mexicana e a dos Estados Unidos. Entendendo que a exportação mexicana para a China jamais será capaz de substituir aquelas para os Estados Unidos. E o México está entrando num período crítico com o USMCA. USMCA é um acordo de livre comércio entre Canadá, México e Estados Unidos e substitui o anterior NAFTA, só para esclarecer ao público. Vamos lá.
and thus may be reluctant to E então ela pode estar relutante Donald Trump unnecessarily at em provocar Donald Trump However, a esse it's ponto. reasonable that, a number of Entretanto, factors, will é be razoável looking que at least o in número ways that are below Washington's radar de screen atores to, over the long term, devise hedging estejam strategies so that they do not procurando find themselves para estratégias de proteção no longo prazo, para que não se encontrem numa posição de vulnerabilidade econômica na qual Gustavo Petro se encontrou. Então, a possibilidade cogitada e informada ontem de que a cúpula da CELAC pudesse, então, ter sido cancelada devido a uma não disposição de, nesse momento, causar algum tipo de desconforto ou um sinal que pudesse ser mal interpretado pelos Estados Unidos, segundo Evan Ellis, era algo preciso. A gente prossegue, pessoal, como eu disse, tem uma sequência de áudios retirados desse telefonema, então vamos lá, então. Respect to poll numbers, my sense is that President Trump's victory and his eu sinto que a vitória, isso era um questionamento a respeito daquela análise, se ele concordava e se acreditava que seria precisa, aquela análise realizada ontem, quando a gente falava sobre a vitória eleitoral de Donald Trump e o apoio popular internamente teriam um impacto na possibilidade de ele agir como estava agindo exteriormente, enquanto líderes com aprovação baixa e eleições mais próximas não teriam, em países democráticos, esse mesmo tipo de espaço para manobras, então, de capital de giro, politicamente falando. Vamos lá, então, ao que ele disse. My sense is that a minha percepção é que a vitória do presidente Trump e o seu controle sobre instituições, incluindo o Congresso, e até certo ponto a nomeação de juízes para a Suprema Corte na sua administração anterior, dá a ele liberdade para certas ações que queira tomar, por exemplo, seja com Gustavo Petro ou com outros. A impopularidade de regimes como o de Gustavo Petro gera dificuldades em resposta. Por exemplo, houve protestos em Bogotá quando os colombianos se rebelaram contra os custos ao país que saíam das provocações percebidas de presidente Trump, incluindo um senso de frustração de que Petro recusasse um compromisso de aceitar um voo militar quando já estava no ar. Poderia ter sido uma manobra política que não foi tão considerativa. E isso é um áudio que foi cortado em duas partes. Tão considerativa quanto a população colombiana, em termos também, em comparação de como a Claudia Sheinbaum havia sido contra os mexicanos deportados. Mas, no final das contas, o fato de que a popularidade, essencialmente, com cidadãos de diferentes países, essencialmente traz uma série de frustrações. Perdão, pessoal, falha minha aqui, não ouvi bem o áudio agora, vamos voltar um pouco. Bom, mas o que pode se ver é que pode haver frustração. Em alguns países, o que pode se ver é frustração com líderes que oponham o presidente Trump, ao invés de se alinharem a ele. Então fica aí a avaliação de Robert Evan Ellis. Nós conversamos também sobre a viagem que vem adiante do secretário de Estado, Marco Rubio, rumo ao Canal do Panamá. Creio que temos aqui também esse trecho para a gente encerrar o bloco. Vamos lá? Ele diz então que a percepção de sucesso do presidente Trump com Gustavo Petro já muda o discurso na Colômbia quanto ao posicionamento de Petro e talvez também mude a discussão quanto a outros líderes na região, pensando que pressões semelhantes possam fazer com que eles recuem quando houver algum de forma similar. O que pode ou não pode ser o caso. Temos então sobre o Canal do Panamá. China's support for CELAC goes to what is likely to happen. Perfeito. A gente conversava então sobre o apoio da China à CELAC, pois conforme a gente discutia ontem,
Um dos pontos que poderia tornar provocativo um encontro da CELAC é o fato de que a CELAC, essa comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, cuja cúpula foi cancelada, você que está chegando agora pode assistir o bloco desde o início, quando eu trago contexto também a respeito disso. Bom, é um parceiro que tem dialogado com a China com frequência. Evan Ellis faz um ponto muito interessante aqui a respeito dessa nuance, quando a gente discutia se isso poderia ou não ter algum tipo de envolvimento na disputa mais ampla China e Estados Unidos na região. Vamos lá, então. A pergunta mais ampla quanto ao apoio da China à CELAC trata do que pode acontecer e do que tem muita importância quando vier a primavera no hemisfério norte, então outono no hemisfério sul desse ano. Quando a presidência rotativa passar de Xiomara Castro de Honduras para Gustavo Petro da Colômbia. E haverá também a primeira cúpula China-CELAC em 4 anos. Esse provavelmente será o momento quando a diplomacia chinesa, possivelmente tentando se posicionar como algum tipo de ator de livre comércio que não tem restrições similares às do governo Trump. Então, é onde se verá se isso vem como uma estratégia de relações públicas naquele momento. Ou se o foco central será nos países que estão cooperando com o presidente Trump em questões como imigração, e assim o foco ilustra que questões... perfeito. Peço perdão, pessoal, houve um corte no áudio, mas ele fala agora a respeito, então, do Canal do Panamá, e ele discorre a respeito da próxima viagem do secretário, agora sim, do próximo secretário, do já secretário de Estado, estou ainda com a cabeça no período de transição, Marco Rubio, ao Panamá, onde ele discorre a respeito de se isso trata mais da questão da disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, ou se é uma questão principalmente migratória. Secretary Rubio's initial engagement with the region. Também é notório que os países aos quais o secretário Rubio irá são aqueles que podem cooperar e que podem ter acordos de cooperação envolvendo imigração, incluindo El Salvador, que pode receber de volta os próprios cidadãos, mas também ser algum tipo de hub para receber outros que estão deportados dos Estados Unidos e que também poderia, em tese, receber prisioneiros de gangues como o Tren de Aragua. São todas sugestões e tudo isso sugere também que o governo da Guatemala poderia também estar propenso a assinar um acordo de troca de prisioneiros ou comercial, o que traria boas relações com os Estados Unidos. E isso também reconheceria, de certa forma, a influência de famílias conservadoras na Guatemala. Bom, muito bem, aí ele entra em nuances, a gente conversou sobre nuances da América Latina, que ficam aí, então, no registro. São alguns trechos da conversa, pessoal, foi um pouco mais ampla, a gente conversou também a respeito de algumas das questões de América Central, etc., mas para a pauta central que a gente aqui discute, envolvendo o futuro da região, fica aí o registro, então. Normalmente eu já tive o Dr. Evan Ellis aqui em vídeo anteriormente, chegamos a dublar as falas, dessa vez ele estava muito corrido, só pôde falar então por áudio, mas a gente trouxe alguns dos destaques da conversa, o que claro também ajuda a gente a substanciar aquilo que foi discutido ontem e ter uma previsão do que vem adiante. Fica então os destaques desse telefonema e claro, quanto a questões de América Latina e análise de como o Departamento de Estado prossegue nessa gestão Trump, a gente pode trazer ele novamente, afinal, claro, como eu dizia, ele que é professor quanto a assuntos de América Latina na Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos e trabalhou como oficial de planejamento de políticas para o nosso hemisfério, em especial para a América Latina, no governo Trump anterior.